Bem-vindos a mais um vídeo. A nossa semana está apenas iniciando. Desejo uma ótima semana para todos, tá bom? E hoje você irá aprender com a professora Cutrim sobre identificação dos personagens de uma narrativa, ok? Hoje nós iremos aprender ou relembrar a identificar os personagens, tá? Nós temos uma historinha no nosso livro do Coque, que está na página 41, onde nós iremos iniciar parte 1. Parte 1, onde o título é O Pássaro que Não Sabia Voar, correto? Essa historinha ela tem parte 1 e parte 2. Então, hoje nós iremos ver parte 1, identificar os personagens de uma narrativa. Então, vamos lá. Página 41, vamos lá. O Pássaro que Não Sabia Voar, parte 1. Desde que saíra do ovo, ele só conheceu o ninho em que se encontrava. Junto a seus 3 irmãos, partilhava aquele pequeno, mas confortável espaço. A mãe lhes dissera que estavam na primavera, a época do ano em que o mundo ficava verde e o sol afastava o frio do inverno. Os dias se passaram e ele cresceu feliz. Mas um dia tudo mudou. Dissera a mãe nessa manhã: Meninos, hoje vão aprender a voar. Página 42. Ele já tinha visto muitos pássaros a voar. Tinha se sentido sempre feliz e confortável ali no ninho, em um dos ramos mais altos de uma frondosa árvore que nunca pensara que um dia teria que sair. Vamos, vamos, disse a mãe. Não há que ter medo, continuou ela. É só subir aqui à beirinha, abrir as asas e dar um saltito. Depois de começarem a voar, não vão querer outra coisa. Os irmãos empurravam-se uns aos outros para ser os primeiros. Se o ninho não fosse redondo, ele teria procurado um canto para se meter. Depois o ninho a abanar ligeiramente quando o primeiro dos irmãos saltou para o seu primeiro voo. Ouviu gritar enquanto ia caindo, mas poucos depois já ouviu a passar por cima do ninho em um voo algo descontrolado. Não se preocupem, disse a mãe aos restantes. Bem depressa vocês descobrem a força necessária para cada manobra. O voo vem de dentro. Ninguém vos irá ensinar a voar, pois cada um voa à sua maneira. O segundo saltou. Ele ouviu os gritos e, pouco depois, ouviu passar por cima do ninho. Em seguida saltou o terceiro. Agora estava sozinho. Encolheu-se o mais que podia na esperança de a mãe não ver. Sabia que isso era impossível, mas valia a pena tentar. Vá lá, continuou ela, aproximando-se dele. Eu sei que não estás a dormir. Levantou-se e lentamente aproximou-se da beira do ninho. A mãe, com uma asa, começou a ajudá-la a subir à parede do ninho. Encheu o peito de ar e preparou-se para saltar. Olhou para fora do ninho pela primeira vez e viu o chão lá no fundo, onde acabava ou começava a árvore, dependendo do ponto de vista. Imediatamente foi inundado por uma sensação muito forte que ele desconhecia e deixou de se mover. Não sabia que o que estava a sentir
se chamava medo. Só sabia que a única coisa em que pensava era em agarrar com patas e bico ao ninho e nunca mais largar. Tinha a cabeça a rodar e não conseguia sequer piar. Vamos lá, disse a mãe, tentando empurrá-lo para fora do ninho. Com um último esforço, conseguiu saltar de volta para dentro. Estava todo a tremer e os olhos encheram-se de lágrimas. Página 43. Não consigo, disse ele. Uma e outra vez, não consigo. A mãe ficou muito preocupada. De todos os seus filhotes, aquele era o menor e tinha sido o último a sair do ovo. Teria ele algum problema? Estava ela com estes pensamentos quando os irmãos voltaram. Então, irmãozinho, você não voa? Disse um. O bebezinho não tem força nas asas? Disse o outro. Olha para mim, disse o terceiro, dando uma pirueta, embora muito mal feita. Nos dias seguintes, os irmãos começaram a voar, durante cada vez mais tempo. Ele, no entanto, manteve-se no seu espaço, triste e silencioso. Não conseguia voar e, ao mesmo tempo, estava zangado com os irmãos por estarem sempre a rir dele. A mãe vivia preocupada com ele. E um dia foi chamar o velho mocho. Dizia-se que era o pássaro mais velho de todos os que lá viviam, e que não havia nada que ele não soubesse. O mocho pousou suavemente no ramo onde estava o ninho, tão silencioso que o passarinho só deu conta que ele lá estava quando ouviu a sua voz grave e aveludada. A tua mãe me disse que você não consegue voar. Sabe me dizer por quê? Ele contou ao mocho o que acontecera no dia em que tentara voar pela primeira e última vez. O que tinha sentido, que agora sabia que era medo, e a sensação de pânico que o assaltara. Disse o mocho, esfregando o queixo com a asa. Curioso, muito curioso. Com o seu passo bomboleante e pesado, afastou-se do ninho e fez sinal à mãe dele para segui-lo. Receio, disse o mocho, que o nosso passarinho teve vertigens. Tenha o quê? Perguntou a mãe, pois nunca tinha ouvido falar naquela palavra. Vertigens, repetiu o mocho. E isso é mal? Tem cura? Perguntava a mãe impaciente. Receio que seja uma coisa que nunca se tenha ouvido falar em um pássaro. Vertigens é o medo das alturas. Que medo é que se pode ter das alturas? Perguntou a mãe. Aquilo era tudo tão confuso. É o medo incontrolável de cair, explicou o mocho. Cair? Repetiu a mãe. Os pássaros não caem, basta abrir as asas e voar. Contrariamente ao que o mocho pensava, o passarinho conseguiu ouvir toda a conversa.
meu problema é o medo das alturas, pensou o passarinho. É verdade, continuou ele. Eu só me assustei quando olhei para baixo e vi o chão. E se houver uma forma de eu olhar e não ver o chão, tá? Aqui nós iremos finalizar a nossa parte 1, primeira parte da historinha. Essa história ainda terá um final. Vamos ver esse final na próxima atividade. Correto? Agora nós iremos para a página 44, onde tem uns exercícios nos aguardando. Tá bom? Então, 44. Estou curiosa para saber o final dessa história. Quero saber se ele vai aprender a voar. E não pode ir lá na parte 2 observar, hein, turma? Espere, me aguarde para ler a parte 2 com vocês. Eu quero descobrir o final dessa história junto com vocês. Tranquilo? Então vamos lá para o exercício. Página 44. Esqueça a parte 2, tá bom? Certo. Ok, já conseguimos, terminamos, né, nossa leitura. Agora, na página 44, iremos responder a terceira questão, tá? Antes disso, nós iremos ter uma conversa, que é sobre a segunda questão. Converse com os colegas e o professor sobre o texto de J.P. Félix da Costa, é o nome do autor, tá? Qual é o assunto da história, turma? De que se trata a história? Se trata, vamos lá, do pássaro que não conseguia voar, correto? O que faz esse passarinho ser diferente dos irmãos? Acabei de falar, né, que ele não sabia voar, ele tinha medo, né, da altura. E o que a mãe diz aos filhotes sobre a experiência do voo? A quem a mãe pede ajuda e qual o aparece sobre o problema do passarinho? Quem que veio para ajudar o passarinho? Essas são questões que eu não posso nem mais responder, são vocês que têm que responder, tá? O que você acredita que aconteceu com o passarinho? Lembra? Essa daí nós vamos ver na segunda parte, tá bom? Então, essas são algumas questões para pensarmos, tá? Sobre a história que acabamos de ler. Qual é o assunto, tá bom? Qual é o problema do passarinho, tá? Quem que veio ajudar ele? O que você pensa que aconteceu com o passarinho? O que você acredita que aconteceu com ele? Será se ele conseguiu voar? Será se ele não conseguiu? Será se ele perdeu o medo? Então, essas são questões que nós vamos descobrir mais para frente, correto? Então, vamos ao que interessa, a terceira questão. Quem são os personagens da história? Agora eu quero ver. Bom, eu não lembro, professora, então vá lá na historinha. Volte lá no seu livro, dê uma lida. Eu já sei quais são, tá? Então, vamos lá. Quem são os personagens? Já descobriram? Primeiro é o passarinho, depois, que esse é o principal, esse é o principal personagem. Depois do passarinho, seus irmãos. E depois, a mãe e o mocho que ajudou. O mocho é a coruja, correto? Agora nós iremos para a quarta questão. Na quarta questão tem o seguinte. De quem são estas falas? Nomeie a personagem corretamente. Então, vamos lá. Eu vou colocar uns balãozinhos e vocês irão identificar as falas. Então, vamos lá. Lendo de novo a próxima questão. De quem são estas falas, hein, turma? Aí no livro de vocês, na página 44, tem umas falas, tá? Tem 3 balãozinhos. E uns espaços em branco no qual você vai precisar preencher com a fala de cada personagem. E eu vou ajudar vocês aqui. Vou começar por já
mostrar com esse balãozinho aqui. Não há que ter medo, é só subir aqui a beirinha, abrir as asas e dar um saltito. De quem é esta fala, turma? Quem foi que falou isso para o passarinho? Foi quem? Quem? A mamãe dele. Essa é a fala da mãe do passarinho, correto? Vamos aqui para o próximo balãozinho. Esse aqui, balãozinho de fala. O bebezinho não tem força nas asas? Vamos lá, lembra da historinha e lembra qual foi o personagem que falou isso para o passarinho, bichinho, tão medroso? Quem foi? Quem foi? Os próprios irmãos. Sim, um dos irmãos. E vamos para o último balãozinho. Esse balãozinho aqui. Receio que seja uma coisa que nunca se tenha ouvido falar em um pássaro. Vertigens é o medo das alturas. Quem foi que falou para ele? Quem foi? Tá bem aí na sua frente. Foi esse mocinho aqui. Como é o nome desse mocinho aqui? Lá na historinha. É o Senhor Mocho. Então, foi ele, turma. E aí descobrimos os 3 balãozinhos. São dos 3 personagens. A mãe, um dos passarinhos e o Mocho. Finalizamos aqui com a página 44 e vamos para 45, para a 5ª questão do exercício de aplicação ainda, correto? Então, dando seguimento às nossas autocorreção, né, do exercício de aplicação, vamos para a página 45, na 5ª questão. No livro de vocês, acompanhe, por favor. Preencha as lacunas para completar o texto. Lacunas são os espaços em aberto, correto? Eu vou começar a leitura aqui e vocês vão ter que preencher com algumas palavrinhas, palavras estas que são do texto, tá bom? Mas eu vou ajudar vocês. Meninos, hoje vão aprender a... Lembra do texto que foi que a mãe falou que eles iriam aprender o quê? A voar. Então, você pode colocar nessa primeira lacuna a palavrinha voar, correto? Está aí na telinha para você. Disse a... Quem foi que disse? Eu até falei a resposta. A mãe que disse para os pássaros que eles iriam voar, correto? Disse aos filhotes. Ele já tinha visto muitos... Essa fala aí é do mocho, né? Da coruja. Ele já tinha visto muitos o quê, turma? Pássaros. Muitos pássaros a voar. Mas estava o quê? Feliz e confortável ali no ninho, que nunca pensara em ter que sair um dia. Não há que ter o quê? Medo, continuou ela. É só subir aqui a beirinha, abrir as... Qual a palavrinha que nós vamos colocar aqui? Abrir as asas e dar um saltito. Depois de começarem a voar, não vão querer outra quê? Qual a palavrinha? Não vão querer outra coisa. Os irmãos empurravam-se uns aos outros para serem o que, turma? Primeiros. Se o ninho não fosse redondo, ele teria procurado um canto para se meter. E na 6ª questão é pessoal. O que é ter medo para você? Você vai escrever com as suas próprias palavras o conceito de medo. O seu conceito de medo. O que é ter medo para você? Essa pessoal, cada um coloca a sua resposta. E vamos para o exercício de aplicação. Turma, agora fique com uma charge bem engraçada referente ao nosso
exercício proposto, tá bom? Então, vamos para o proposto, é rápido, fácil e estamos concluindo a atividade. Mantenha calma, correto? Então, vamos lá para a 7ª questão do exercício proposto. A primeira é a questão do exercício proposto. Bora lá. Releia o texto, o passarinho que não conseguia voar, e coloque ver para verdadeiro e F para falso, nas alternativas. A história conta as aventuras de uma família de passarinho, turma. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, correto? O passarinho sabia que tinha um problema? F ou V? Verdadeiro, ele tinha um problema que ele não conseguia voar, então é verdadeiro. Os irmãos procuravam estimular o passarinho, os irmãos procuravam ajudar a resolver o problema do irmão, do pássaro. Eles conseguiam, eles tentavam pelo menos, ou eles zombavam. F, eles não ajudavam, os irmãos não ajudavam de maneira alguma o passarinho a resolver o problema dele. A mãe estava sem paciência para tentar ajudar o filho, ou ela teve paciência? É falso, ela teve paciência sim. Enquanto os irmãos voavam, o passarinho permaneceu triste e silencioso? Ou ficou feliz? Verdadeiro. Ele ficou no cantinho ali, permaneceu triste e silencioso. Página 46, vamos lá. Estamos quase finalizando o exercício proposto. Vamos para a questão 8. Corrija as alternativas falsas do exercício anterior e reescreva o parágrafo da história que comprove as respostas corretas. Então, lá nós colocamos verdadeiro ou falso para as alternativas falsas e corretas. E aqui nós vamos reescrever, tá? O parágrafo. Então, bora lá, deixa eu ajudar vocês. Começa aí. Os irmãos zombavam do passarinho, é esse parágrafo aqui. Então, irmãozinho, você não voa, disse um. O bebezinho não tem força nas asas, disse o outro. Olha para mim, disse o terceiro, dando uma pirueta, embora mal feita. A mãe, com uma asa, começou a ajudá-lo a subir a parede do ninho. Então, gente, é esse parágrafo aqui, tá? Que vocês deverão copiar na 8ª questão. E aqui, para finalizar, vamos lá. Irei explicar a questão 9 e 10 do proposto, que são pessoal, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai responder conforme o seu entendimento, né? Porque é pessoal. Segundo questão 9, a mãe do passarinho. O que os passarinhos mais querem... Não, corrigindo, de novo. Segundo a mãe do passarinho, o que os pássaros mais querem é voar. E você? O que mais quer para a sua vida? Os pássaros, eles querem voar. E você? O que você mais quer para a sua vida? É a questão 9 que você irá colocar. E a 10 é ótima, que é de desenho. Dê um nome para o passarinho e desenhe a parte da história de que você mais gostou. Na história, sempre tem um pedaço que nós mais gostamos, mais nos identificamos. Então, você irá desenhá-lo e dar um nome para o seu passarinho. Desenhe, pinte. Então, tchau, até a próxima. Essa foi nossa parte 1. A próxima aula será parte 2. Então, bons estudos.